Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula do nosso desenrolado, aula de Química. Começamos agora o módulo de modelos atômicos e vamos desenrolar isso aqui direitinho para você, de uma forma bem descontraída, de uma forma que você vai conseguir entender tudo sem maiores problemas. Antes de a gente entrar nos modelos atômicos propriamente ditos, antes a gente tem que dar uma olhadinha nas leis ponderais, que são leis que vão nos ajudar a entender principalmente o início do estudo dos modelos atômicos, tá? Leis ponderais são leis que estão relacionadas com as massas das substâncias. Existem também as leis volumétricas, que vão ser vistos lá no estudo do cálculo estequiométrico. As leis ponderais também vão ajudar no cálculo estequiométrico, mas nesse momento nós estamos mais focados em associar as leis ponderais com os modelos atômicos. Nós vamos dar uma olhadinha em duas leis ponderais, tá? A primeira lei de Lavoisier, que fala da conservação da massa. Lavoisier diz que em qualquer reação química a massa vai permanecer constante. Lavoisier diz que há uma conservação da massa, ou ainda, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos em qualquer reação química. Popularmente, a lei de Lavoisier é conhecida assim, ó, todo mundo já ouviu falar. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma outra maneira de enunciar a lei de Lavoisier. Isso pode fazer com que surja um questionamento. Conservação da massa, toda reação tem conservação da massa, aí você vai lembrar assim, ó, quando bota combustível lá no carro, com o tempo o que é que acontece com esse combustível? Ele desaparece. É uma reação química, a reação de queima do combustível. E aí a massa vai diminuir, a massa vai permanecer constante? Como é que é essa história, professor? Vamos explicar direitinho, que no final você vai entender que mesmo lá no caso do combustível, há uma conservação da massa. Só que o sistema não é adequado para fazer isso, a gente vai falar aqui na frente. Bom, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender como é que fica essa conservação da massa, tá? Peguei um exemplo da reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio, tá? CaCO3, que é um sal, carbonato de cálcio. Esse símbolo aqui significa aquecimento. Nós estamos aquecendo o carbonato de cálcio. Isso aqui vai se decompor em óxido de cálcio mais CO2, tá? Pegando as massas que já estão lá na tabela periódica, você não precisa saber esses valores memorizados. Nas questões, nos títulos dos livros, vem indicando essas massas que você precisa utilizar. Mas é assim, ó, a massa do cálcio é 40 gramas por mol, a massa do carbono é 12 gramas por mol e a massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Se a gente somar 3 vezes a massa do oxigênio, 3 vezes 16, mais 12, mais 40, essa massa aqui de 1 mol do carbonato de cálcio vai ser igual a 100 gramas. Na hora que a gente faz a decomposição do carbonato de cálcio, a gente forma o óxido de cálcio, o cálcio tem massa 40 e o oxigênio tem massa 16, o que vai nos dar o valor de 56 gramas por mol, é a massa de 1 mol do óxido de cálcio, e no CO2 o oxigênio é 16, o carbono é 12, a soma das massas aqui vai dar 44 gramas. O que é que a gente percebe? Que se eu somar aqui, ó, 56 mais 44 vai dar exatamente 100 gramas. A massa que eu tenho no início é igual à massa que eu tenho no final. Professor, mas isso é muito simples, está muito nítido, está muito claro. O problema é que na época em que as pessoas, os outros cientistas faziam esse mesmo experimento de Lavoisier, eles não faziam em sistema fechado. Isso gerava um problema. No sistema aberto, o que é que vai acontecer com esse CO2 aqui? Ele vai embora para a atmosfera. Aí os caras mediam a massa de carbonato no início, dava 100 gramas, no final eles não mediam a massa de CO2, só de óxido de cálcio dava 56 gramas. Aí o que é que os caras pensavam? A massa diminui, a massa não permanece constante. O grande lance de Lavoisier, a grande sacada de Lavoisier foi trabalhar em sistemas fechados. Porque aí em sistema fechado ele consegue reter o gás. E na hora que ele soma a massa do gás com a massa do óxido de cálcio, dá exatamente 100 gramas. Então, a lei de Lavoisier só vai funcionar perfeitamente em sistemas fechados. E a principal consequência da lei de Lavoisier é o balanceamento das equações químicas. A gente balanceia as equações para que as equações obedeçam à lei de Lavoisier.
por que que lá no combustível, quando eu disse que o combustível do carro queimava, a gente tem a impressão de que a massa diminui? Porque lá é um sistema aberto. Na queima do combustível vão ser formados gases, esses gases vão embora para a atmosfera, vai passar uma falsa ideia de que a massa está diminuindo. Se o sistema for fechado, em qualquer reação química a massa se conserva. Essa é a principal ideia da lei de Lavoisier. A outra lei ponderal importante é a lei de Proust, também chamada de lei das proporções fixas. Se a gente pegar as massas, também lá da tabela periódica, 1 mol de carbono tem 12 gramas, o oxigênio é 16, então 1 mol de O2 tem 32 gramas, pela própria lei de Lavoisier aqui vai ter que dar 44 gramas. O que é que o Proust percebeu? Se ele dobrar essa massa de carbono para 24 gramas, para que todo o carbono continue reagindo, ele também tem que dobrar a massa de oxigênio. A massa de oxigênio vai ser 64 gramas. E se ele está dobrando a massa de carbono e está dobrando a massa de oxigênio, obrigatoriamente ele também vai ter que dobrar a massa de CO2. Onde é que está a proporção fixa? Bem aqui, ó. Daqui para cá eu estou multiplicando por quanto? Por 2. Daqui para cá eu estou multiplicando por quanto? Por 2. Daqui para cá eu estou multiplicando por quanto? Por 2. Então, toda e qualquer reação química, as massas das substâncias vão formar entre si uma proporção fixa. 24 dividido por 12 é a mesma coisa que 32 dividido por 16, que é a mesma coisa que 88 dividido por 44, que é igual a 2 sobre 1. Então, há uma proporção fixa entre as massas. Essa é a lei de Proust. Quais são as principais consequências da lei de Proust? Cálculo estequiométrico, diretamente relacionado com a lei de Proust, e também as percentagens em massas. As massas das substâncias que formam o composto mantêm uma proporção fixa em massa, porque os átomos se combinam em uma proporção fixa, tá? Então, as duas leis ponderais que a gente precisa estudar para focar nos modelos atômicos é a lei de Lavoisier, toda reação química a massa se conserva, e a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas, que diz que as massas das substâncias sempre na reação química formam uma proporção fixa entre si. Ok, desenrolados? Até o nosso próximo encontro, então.